Olá pessoas, eu quero falar sobre uma coisa que me incomoda muito, que é que nós somos extremamente hipócritas quando a gente fala sobre os nossos políticos. Porque tanto, seja você de direita ou de esquerda, muitas vezes parece que a gente simplesmente pega tudo de ruim que existe dentro da gente e joga pro Bolsonaro, joga pro Lula, como se eles fossem bodes expiatórios de tudo de ruim que existe dentro da gente. E o fato é que nós não somos muito diferentes deles. Nós somos corruptos, nós temos falhas morais, nós não fazemos aquilo que a gente deveria fazer. E é claro, a gente deve criticar nossos políticos. Eles se colocam numa posição em que isso é necessário. Só que às vezes a gente faz isso de tal maneira que a gente esquece de olhar para as nossas próprias falhas. Fica parecendo que nós somos os anjinhos e eles são os diabos. E isso me parece errado. Parece que a gente esquece permanentemente de olhar para o nosso próprio umbigo e exigir uma moral deles que nós mesmos não temos. E eu acho que esse problema no Brasil não é um problema da casta política, que eles estão lá em cima e eles são corruptos e eles fodem com a gente. O problema, na verdade, somos nós, porque nós somos corruptos, nós ensinamos isso para nós desde que a gente nasce, e quando a pessoa decide se tornar política, a única diferença que acontece é que ela tem mais poder para ser corrupta. Então o problema não é exatamente a corrupção, o problema é meio que você não pode ser corrupto como eles, porque no fundo você é também. E exemplos disso que a gente faz no nosso dia a dia, a gente adora furar fila, vai no churrasco, leva linguiça e Kaiser e quer tomar Heineken e comer picanha. Quando a gente vai num bar com várias pessoas, a gente paga menos do que a gente deveria pagar, esquece de pagar a conta. A gente distrata mendigos quando a gente vê eles na rua. Sempre tem alguma vantagenzinha que a gente quer tirar quando a gente tem alguma oportunidade. Então assim, é claro que são coisas pequenas, mas é só porque a gente não tem poder para fazer coisas grandes. Porque você já deve ter ouvido falar que o poder corrompe. Eu imagino que o poder dá abertura para uma corrupção que já está lá. Porque imagina uma pessoa que faz tudo isso que eu te falei, fura fila, tira vantagem em tudo que pode, passa a perna nas outras pessoas. Uma vez que essa pessoa adquire poder, ela vai fazer isso em maior intensidade. Então fica parecendo que o problema do Brasil são esses caras que têm muito poder e fodem com a população. Mas a gente esquece que nós mesmos fazemos isso conosco. Mas Lucas, é diferente. Esses caras estão numa posição de poder, eles se colocam nessa posição, eles estão comandando o país, eles precisam de uma crítica diferenciada. É claro que sim, é óbvio, mas o problema é que a gente usa isso para não criticar nós mesmos. A gente esquece de olhar para o nosso próprio umbigo. E a gente exige dos outros uma coisa que nós não conseguimos dar. Que moral que a gente tem para fazer isso? Então, se nós fôssemos pessoas que conseguíssemos fazer o que é certo, de acordo com os nossos próprios padrões, a gente teria muito mais moral para criticar quem está lá em cima. E aí a gente meio que coloca os carros na frente dos bois, porque como que a gente quer exigir de outras pessoas uma coisa que nós mesmos não damos conta de fazer, porque aí é muito fácil. É muito fácil. E aí a gente meio que usa isso como um escapezinho barato para escapar dos nossos próprios problemas. A gente tem essa noção, por exemplo, de que só quem está no topo das hierarquias consegue mudar alguma coisa. Mas isso é uma puta de uma falácia, porque o modo como a gente trata as pessoas ao nosso redor faz toda a diferença na vida dessas pessoas e na nossa vida. O modo como eu conduzo o meu dia a dia, se eu decido colar na prova ou não, isso define a força do meu caráter. E tem uma frase do Jordan Peterson, que pra mim é o melhor psicólogo vivo hoje, que ele fala que é importante que antes da gente sair criticando o mundo, que a gente consiga ter a nossa própria vida em ordem. Porque imagina, a quantidade de competência que você tem que ter para fazer uma sociedade como a nossa funcionar é muito grande. E é muito menor do que a competência necessária para resolver problemas básicos da sua vida, como relacionamento com a sua família, relacionamento com seus amigos, decidir a direção que a sua vida está tomando, avaliar se isso é o que você quer mesmo. Esse tipo de coisa é muito mais fácil do que a vida de muitas pessoas juntas, que é a vida da nossa sociedade. E aí a gente fica fazendo parecer fácil, que é só você fazer tal coisa ou fazer aquilo ali. Não, os comunistas, é engraçado, é muito simples, é só você acabar com essa ditadura, com essa exploração capitalista e começar uma ditadura do proletariado, que tudo vai se resolver. Cara, como é que você consegue ser tão limitado de pensar que é tão simples assim você resolver um problema da sociedade inteira, sendo que os problemas da sua própria vida você não consegue resolver nenhum, entende? E isso fica parecendo pra mim que o que diferencia a gente dos nossos políticos não é o tanto de corrupção que a gente tem dentro da gente, é o tanto de poder que a gente tem pra usar essa corrupção. O problema não é eles serem corruptos, é você não poder participar da corrupção também. Porque se você estivesse ganhando com as custas do povo brasileiro, muito provavelmente você ia aceitar também. Então,
Eu detesto quando as pessoas falam que o problema do Brasil são as pessoas que estão lá em cima, mas é óbvio que são também, mas é óbvio que é você também. Você que não consegue assumir responsabilidade pela própria vida, que você não consegue fazer as coisas do jeito que você acha que elas deveriam ser feitas. Você não consegue nem fazer as coisas do jeito que você acha que elas deveriam ser feitas, e você quer cagar a regra pro jeito que todo mundo tem que fazer? Então, assim, é claro que, beleza, critica os nossos políticos. Perfeito, correto, necessário, importante. Agora, a gente tem que criticar a nossa vida também, a gente tem que ter senso crítico do que a gente está fazendo, porque às vezes a gente gasta mais energia com umas coisas que a gente não pode mudar do que energia com coisas que a gente pode mudar. Que é a nossa vida, as nossas atitudes, o jeito que a gente se relaciona com as outras pessoas, as coisas que a gente faz, os objetivos que a gente tem muito mais controle sobre isso do que controle sobre a forma de governo do Brasil, ou o que o Lula ou o Bolsonaro vão fazer ou deixar de fazer. Então, é ridículo. Isso é ridículo. A gente tem que ter a prioridade certa. A gente precisa focar na nossa vida, naquilo que a gente pode fazer, nos problemas que a gente pode solucionar. Porque a gente gasta, eu tenho certeza, a gente gasta uma enorme quantidade de capital humano com coisas que são absolutamente inúteis. Gente falando sobre feminismo na internet, mas não ajuda a porra de uma ONG. Faz um trabalho voluntário para ajudar mulheres em situação de violência. Pessoas que no meio da eleição viram os sacerdotes da verdade, parece que sabe de tudo, mas no dia a dia da pessoa, a pessoa não faz um A por uma pessoa que não seja ela. A pessoa não consegue, aliás, ela não consegue nem fazer por ela. Então, assim, nesse sentido, parece que as nossas prioridades estão muito invertidas. A gente precisa focar naquilo que a gente pode fazer, não naquilo que a gente não pode fazer, ou ficar negando coisas em vez de afirmar a nossa vida. Então, assim, a gente deve focar naquilo que a gente pode fazer, na gente, fazer a nossa parte primeiro, antes de demandar que outras pessoas façam a delas. Senão a gente está tomando um caminho mais fácil que permite muito facilmente que a gente se iluda e que a gente não tome a responsabilidade necessária pela nossa vida, pela nossa comunidade. Se você gostou do vídeo, compartilha ele com outra pessoa, se inscreve aí no canal, comenta aí embaixo o que você achou, clica no joinha e muito obrigado e até o próximo vídeo.